Bom, pessoal, então sejam bem-vindos, né, aqui ao curso Êxito, ok? Pessoal que estiver acompanhando a gente lá no Periscope, pessoal que estiver acompanhando lá no Facebook, né, também sejam bem-vindos. Esta apresentação aqui, ela está disponível nesse link, ok? Então quem quiser baixar agora ou depois, né, para poder acompanhar a apresentação, ok? Porque as questões já estavam disponíveis antes, né? Que são as questões relacionadas a Excel, principalmente, né, parte de planilhas de cálculos. O link é gg.gg/aula 2511/2018, né? É só você entrar ali e você já consegue visualizar a apresentação, o arquivo, tá bom? E eu vou falar para vocês a respeito de informática, né? A informática nos concursos públicos, ela tem, no caso, diferentes aplicações, ok? Existem aquelas questões que são de decoreba, existem aquelas questões que são práticas, né? Existem questões que é a combinação entre vários desses conceitos. Algumas são de lacunas, outras são de alternativas para você achar a errada, ok? Então a gente vai ver, no caso, alguns desses exemplos. De acordo com a banca organizadora, você terá um formato diferente, né? As bancas, elas privilegiam certos tópicos. A Fundação VUNESP e a Fundação Getúlio Vargas, que fazem muitos concursos aqui no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro, elas, na parte de informática, em Excel, procuram focar em planilhas, funções de soma, maior, menor, C, PROC, V, né? Quem já fez alguma prova da VUNESP ou da FGV deve estar se lembrando dessa questão. Por quê? Porque é muito comum, né, nesse tipo de banca. Na Fundação Carlos Chagas, as questões de Excel, de planilhas, elas utilizam-se de funções básicas, né, como soma, função C, mas entra o complicador que são as referências absolutas, né, quando você coloca lá o símbolo de cifrão, na hora que você arrasta, na hora que você copia a fórmula, se ela será atualizada ou não. E é isso que acaba, no caso, confundindo o candidato. O IBAN, né, que organiza vários concursos municipais aqui no estado de São Paulo, tem um outro perfil, né? É um perfil mais de decoreba. Conceitos das planilhas de cálculos, definições sobre as operações exclusivas de uma pasta de trabalho no Excel, né? Aí quem vai fazer um concurso do IBAN não precisa decorar ícone, não precisa se preocupar com fórmulas, né? Mas tem que saber o nome das coisas, né? O que significa mesclar, ok? Tem que saber o nome das coisas que existem na planilha, o que é uma pasta de trabalho, né? São aquelas formalidades, a decoreba em si. A OCP, o Instituto OCP, está organizando vários concursos no Brasil de grande porte. Na parte de Excel são as fórmulas e operações com os símbolos específicos de planilhas, cifrão, ponto de exclamação, os operadores relacionais e os operadores matemáticos. Tem até um slide aqui que você vai, no caso, poder conferir quem são esses operadores. Por que tem esse slide? Por este motivo. Como se resolvem as questões de planilha? São 4 etapas. Nem sempre a gente usa todas, mas são 4 etapas de forma básica. Primeiro, identificar aquilo que está sendo solicitado, né? A interpretação de texto. Como o professor Fernando acabou de enfatizar, né? Quando ele pede a questão correta, é a certa, né? Então você tem que ir justamente buscar aquela resposta, ok? Identificar a simbologia de planilhas. Aí sim é a parte de... Aí sim é a parte de informática, né? Simbologia de planilhas, o que é o ponto de exclamação, o que é o cifrão e por aí vai. Terceiro, respeitar as regras matemáticas, né? Esse aqui tem inclusive lá no Instagram do Kaká, né? É o PENDAS, primeiro os parênteses, depois a exponenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração, a ordem dos operadores. Se você já eliminou todos e estão no mesmo nível, aí você entra do início para o final, da esquerda para a direita, né? É a aplicação justamente de regra matemática. E por fim, a parte de raciocínio lógico. Quando você tem lá uma função, como a função C, função conte.C, função soma C, né, uma função condicional no Excel, entra a lógica do raciocínio lógico. Verdadeiro ou falso, conjunção, disjunção e negação. Ok? Vamos ver inclusive alguns exemplos disso aí ali no finalzinho das questões. Isto é uma planilha. Ou melhor, é uma pasta de trabalho, né? Planilha é apenas uma das folhas de dados. O Excel, que é um arquivo XLSX, uma pasta de trabalho, começa com 3 planilhas, mas isso até a versão 2010. A partir da versão 2013 começa com uma, mas você pode chegar aqui e começar a adicionar mais e mais folhas de dados. Dentro de uma planilha você tem colunas, você tem linhas, e o encontro das colunas com as linhas são as células. É ali que a gente trabalha, ok?
Questão número 4. A célula do Excel 2010 é formada pela junção da linha e coluna. Por padrão, a linha é identificada por e a coluna por. Já a alguma coisa é formada por 3, quando é criada pela primeira vez. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do enunciado. Questão com lacunas é aquela para que o candidato que estudou, né? Porque se o cara não estudou, ele vai olhar para as alternativas e vai achar que qualquer uma serve, né? Então isso aqui é para aquele que sabe daquilo que está sendo solicitado. Tem gente que fala assim, é fácil de preencher. Não, não é, é ao contrário, é o oposto, ok? Aqui nós temos quem? Letra E. A linha é identificada por números, a coluna por letras, já a pasta de trabalho é formada por 3 planilhas. Ok? Resposta letra E. Numa célula, o que a gente vai colocar? Bom, a gente pode digitar um texto, a gente pode digitar uma fórmula, a gente pode digitar uma função, a gente pode programar uma macro, enfim, podemos fazer qualquer coisa. A célula é uma unidade de trabalho dentro da planilha, né? O que é uma fórmula? Fórmulas são aquelas que são montadas pelo usuário. Você vai lá, digita o sinal de igual, coloca lá as operações que você quer e aperta Enter no final. Pronto, você formulou a operação. Funções. As funções são palavras reservadas do Excel, palavras reservadas do Calc, né, que é a planilha do LibreOffice, que ali você vai inserir argumentos e em cima desses argumentos ele vai produzir um resultado. É uma função, é uma funcionalidade. Por exemplo, igual soma, abre parênteses, 5 pontos, ponto e vírgula 7, fecha parênteses. Ele vai acionar a função soma e toda função te dá uma resposta. Macros. Macros são pequenos programas desenvolvidos dentro do Office para a automatização de tarefas. Cai bastante na VUNESP, especialmente nas provas da polícia, né? Polícia Civil, Polícia Militar, mas cai o conceito, né? O que são as macros? O tipo de arquivo que ele produz, né? Ele termina com a extensão M, ok? Então tem essas pequenas diferençazinhas. O ícone também é diferente, né? Então ele vai entrar assim naquela parte assim, um pouquinho mais avançada, na parte do desenvolvedor. As funções, elas são fáceis de serem compreendidas, porque depois que você estuda um pouquinho as funções, você passa a entender a lógica delas. E qual que é a lógica? O nome da função são algumas letras do seu significado. Função soma é porque faz o somatório dos valores. Função média é porque faz a média aritmética simples. Função C é condicional, é igual do raciocínio lógico, é uma implicação. Soma C, juntou duas coisas, né? Juntou soma e juntou C. O que faz? Faz o somatório e faz condicional. Não vai somar todo mundo, só vai somar aquelas que atenderem a condição. Arred é para arredondar um número. Média C. Média, calcula a média aritmética simples. E o C é condicional. Pronto, juntou os dois, o que faz? A média condicional. PROC-V, PROC-H, né? Tá caindo bastante na VUNESP. PROC de procura, V vertical, H horizontal, né? Ele vai procurar na vertical ou ele vai procurar na horizontal. Tem uma questãozinha aí na frente, depois eu mostro para vocês essa história do PROC-V. Questão número 8. Observe a figura a seguir. Tem uma planilha aí. Assinale a alternativa que contém a fórmula que, quando inserida na célula B5, resulta no mesmo valor apresentado na figura. Quer dizer, nós estamos procurando alguém, né, dentro dessas alternativas que dá como resultado 82. É o valor que está lá em B5. Né? Então o resultado precisa ser igual a 82. Nós temos 5 alternativas muito parecidas, né? Elas todas falam sobre a função soma, que faz somatório dos valores. As referências que a gente tem aqui, todas elas estão separadas com 2 pontos, são intervalos de células, como B2, 2 pontos, D4, B2, 2 pontos, D2, né? Esses intervalos aí incluem todas as células no meio, entre elas. A questão pede a célula B5. E na letra C está usando o valor B5. Isso não pode? Isso causa um erro,
Erro de referência, né? Você não pode colocar na célula que você quer uma operação que trabalha com o próprio valor da própria célula, né? Isso aí gera uma redundância, isso aí gera uma referência circular, erro de referência circular. Aí tem aqui a soma de B2, dois pontos, B4, e depois tem a soma de B2, dois pontos, C4. O que diferencia aqui? São os intervalos. E o intervalo correto é o intervalo da letra D. B2, dois pontos, B4. B2 é essa, B4 é essa. Vai criar uma região que inclui a célula que está no meio. Muita gente erra uma questão simples assim por causa de uma ideia que as pessoas têm. O dois pontos, ele sempre cria uma região retangular, ou seja, é de um ponto até outro ponto. Ela não faz zigue-zague, ela não vai até o final, depois volta, né? É sempre um intervalo fechado, um intervalo retangular. E isso você vai ver que em várias questões é importante saber dessa dica. Bom? Então quer dizer que dois pontos, além de significar até, é essencial para eu acertar a questão? Exatamente. Simbologia, dois pontos, ponto e vírgula. Os operadores matemáticos e os operadores relacionais são pequenos símbolos usados nas fórmulas, nas funções, que não podem ser confundidos. Simples assim. Confundiu, errou. Ponto e vírgula é um separador de argumentos, ele significa e. Eu vou pegar uma célula e outra célula, né? Ponto e vírgula sempre vai significar e. Dois pontos é até. Separador de intervalos de células, B2, dois pontos, B4, B2 até B4. Mais, menos, asterisco e barra, né? São os quatro operadores matemáticos principais. Também tem o circunflexo, né, que é usado para potência, uma base elevada ao expoente. Igual, menor, maior, diferente. Menor igual, maior igual. São os operadores relacionais e eles são usados em teste. Naquelas funções C, soma C, média C. Sempre que falar de uma condicional é porque vai ter ali no meio algum operador relacional. Né? O Fernando Alves que gosta de musiquinha, né? Mas dá até para imaginar uma musiquinha assim, né? Condicional, operador relacional. Questão número 9. Assinale a alternativa que contém a fórmula que, quando inserida na célula B5, resulta no mesmo valor apresentado nela atualmente. Está aí a planilha está pronta, né? Nós estamos procurando o valor em B5, 4. Qual das alternativas que vai dar 4? Ok? Tem gente que usa assim, uma estratégia muito, digamos, curiosa em concurso, né? Conta lá quantas vezes que aparece a palavra média, né? Quantas vezes que aparece a palavra soma, né? E vai chutando. Aí não passa na prova e fala, nossa, não dou sorte. Nós temos aí, ó, 4, 7 e 1, que produz 4 no final, ok? Temos função média, que calcula a média aritmética dos valores numéricos, função soma, que soma os valores numéricos e, no caso da letra B, divide por 4. Na letra C, calcula a média e depois divide por 3, mas a média só de duas células, ó o ponto e vírgula aí, né, na letra C. Na letra D, a gente tem a soma de duas células apenas, depois dividindo por 3, e na letra E, a gente tem a média aqui. Resposta, a letra A. É a média de B2, dois pontos, B4. Vou pegar esses três valores aqui, somar e dividir pela quantidade. 4 com 7, 11, com 1, 12. 12 dividido por 4. Aliás, 12 dividido por 4. Aliás, 12 dividido por 3, 4. Resposta 4. Ok? Perceba também, né, a semelhança aqui, né, entre essas referências e as referências da outra questão. O concurso tem muito disso, né? Como eles sempre trabalham ali no comecinho da planilha, acaba tendo muita similaridade, né, nas posições. Depois que você faz ali umas 100 questões de Excel, aí você acaba se acostumando. Você bate o olho na planilha e já sabe qual é aquela adequada. Soma é uma das funções básicas. Ela não tem pegadinha. É só você colocar ali quais são as células que serão somadas. Média também é uma função básica e vai fazer a soma dividido pela quantidade de itens que foram somados. Também não tem pegadinha, é só colocar lá a quantidade de células. Questão número 10.
A figura a seguir ilustra uma planilha que está sendo editada no Excel em sua configuração padrão. O valor obtido na célula B4, quando preenchida com a expressão máximo A1, C3, será... Exatamente, né? A função máximo é aquela função que vai trazer para a gente o maior valor. A1, C3. A1 é esta, C3 é esta. A1, C3 são todas essas 9 células. E dessas 9 células, qual é o maior valor existente ali? É o 10. Resposta, letra E. Função máximo e função mínimo também não tem pegadinha. É direto. Máximo é o maior valor de todos. Mínimo é o menor valor de todos. É só olhar o intervalo e perceber quais são essas respostas. Questão número 11. Parece, mas não é igual, né? Observe a planilha. Assinale a alternativa que contém o resultado exibido na célula D1 após ser preenchida com a fórmula maior A1, C3, ponto e vírgula 3. Agora estamos falando da função maior. A1, C3 é o intervalo. É desta até aquela. Todas, né? Todas essas células aqui. E o 3 ali na frente? Foi erro de digitação, como o Fernando citou naquelas questões de português? Não, não foi erro de digitação. É o argumento, né? É a posição que a gente quer. Ele está procurando o terceiro maior valor nesse intervalo, de A1 até C3. Nesse intervalo de A1 até C3, o maior de todos é 9. O segundo maior é 7. E o terceiro maior é o 7. Ué, como assim? 7 não é igual a 7? Sim, 7 é igual a 7. Mas existe uma pegadinha embutida na função maior e na função menor que diz o seguinte: valores iguais ocupam posições diferentes. Se eu tenho 9 células, eu tenho 9 posições diferentes. O fato do 7 aparecer 2 vezes não significa que eles vão estar juntos ali na segunda posição. Um fica na segunda posição, o outro fica na terceira posição, né? Porque a dica é essa. Valores iguais ocupam posições diferentes. Está aqui a observaçãozinha, né? É isso aqui que tira lá um monte de candidatos na hora da prova. Ele vê os números repetidos, fala assim, é igual, é a mesma coisa, mas estão em posições diferentes, tá bom? Pensa na história dos gêmeos, né? Os irmãos gêmeos, eles sentam na mesma cadeira? Não, cada um senta numa cadeira diferente, uma cadeira separada, tá ok? Função maior e função menor. Função maior, células e a posição que você quer. Função menor, células e a posição que você quer. Dica de leitura. Assim, assim. Ou seja, eu quero o terceiro maior valor de A1 até C3. Né? Eu faço essa jogadinha com as setinhas, assim eu não erro a leitura da questão. Bom? Sintaxe é o padrão. É o padrão que a função deve ser usado, né? Deve ser digitado na planilha para ela poder funcionar. Se não estiver na sintaxe correta, ela não funciona. Simplesmente dá erro, né? E tem algumas questões de concurso que perguntam justamente aquelas que estão erradas. A questão número 13 é para dar trabalho, certo? Tem a função maior e tem a função menor, tem ambas. Assinale a alternativa que contém o resultado da célula A4 ao ser preenchida com a fórmula maior A1, D3, ponto e vírgula 3, menos menor A2, D3, ponto e vírgula 3. Estou fazendo aquela jogadinha da seta. Fiz, né? Terceiro maior valor e o terceiro menor valor. Eu acho esses dois e subtraio um do outro. Pois bem, né? Deu 4. Resposta, letra D. Mas como que surgiu isso, né? Qual foi a mágica? Não teve mágica, né? Dica, a função maior, o maior valor na posição dada.
eu estou procurando o terceiro maior valor de A1 até D3, de todas elas, né? Maior de todos... Opa! Não, maior de todos... 8. Segundo maior, 7. Terceiro maior, 6. Então, a primeira parte aqui deu 6. Menor, A2, 2 pontos, D3. Olha a pegadinha aqui. Não é da primeira linha, é da segunda, né? Só das duas de baixo. A2, 2 pontos, D3. Está vendo a importância de que ela não faz zigue-zague? É só essa área retangular. Terceiro menor. Menor de todos, 1. Segundo menor, 1. Terceiro menor, 2. 6 menos 2. Resposta letra D, 4. E a função C? A condicional, a implicação, né? Nas planilhas, a função C, ela avalia uma condição e retorna um valor, caso o teste seja verdadeiro ou outro, caso o teste seja falso. A função C tem esse roteirinho de resolução, super tranquilo. Como se resolve? Identifica-se as partes, faz o teste, depois faz o verdadeiro ou o falso. As partes são fixas, é a sintaxe, teste, verdadeiro e falso, sempre nessa ordem. Uma curiosidade do concurseiro é se muda de posição? Nunca muda, é sintaxe, é formato obrigatório. Função C. A célula A4, na questão 15, né? A célula A4 será preenchida com esta fórmula. Depois, a célula B4 será preenchida com esta outra fórmula. E depois, a célula C4 será preenchida com a soma dos dois resultados. Né? Percebe que são 3 coisas numa questão só. Né? É uma questão que vale por 3, como o Fernando Alves citou, né? Essa devia valer 3 pontos também, né? Porque são 3 operações diferentes. Qual será o valor correto exibido na célula C4? A função C, ela faz o verdadeiro ou o falso, depende do teste. E o que nós temos aqui no teste? C1 maior que 2. C1 é 6. Primeira pergunta é essa, né? 6 é maior que 2? Sim, é verdadeiro. Sendo verdadeiro, a gente vai usar o 5. Depois, C2, está vendo o outro operador aqui? C2 vale 2. 2 maior que 2. Pergunta, 2 é maior que 2? Não, não é. É falso. Se é falso, a gente pega o 3zinho ali. Soma um com o outro, 5 mais 3, resposta 8. Ok? Professor, Sim. Então é verdadeiro o primeiro? Isso. Utiliza o 5, né? Deve utilizar o 5. Falso no segundo. Isso. Utiliza o 3. Utilizaria o 3. Se fosse falso, né? Obrigado. Encaixou certo o táxi, né? A primeira parte é o teste, a segunda parte é o verdadeiro, a terceira parte é o falso. E dependendo do resultado do teste, a gente usa um ou outro, né? Aí é outra coisa lá do raciocínio lógico, né? Que o Kaká comenta sempre também no Instagram dele. Disjunção exclusiva, ou um ou outro. Não são os dois ao mesmo tempo, né? Você vai ter que optar por um dos dois. Soma C. Nossa, ficou difícil. Não, tem coisa pior, né? Soma C é uma soma condicional, né? Uma condição dos valores que estão sendo apresentados. Só vai somar aqueles valores que atenderam ao teste. Temos aí uma questão de exemplo, né, que é o número 16. Ela fala, né, um monte de coisa no seu enunciado e pede qual é a fórmula que será aplicada para calcular o valor total que os devedores pagaram. No comecinho dessa apresentação, eu citei que o primeiro passo para você resolver uma questão não é procurar as alternativas, não é sair, né, desbravando o mato no peito da coragem, é para você entender aquilo que está sendo solicitado. Está sendo solicitado valor total. Total é a palavrinha mágica para dizer que é uma soma. Os devedores pagaram, mas você vai ver que existe uma coluna que diz se é devedor, aliás, existe uma coluna que diz se o devedor pagou ou não pagou, sim ou não,
né, na nossa planilhinha. Devedor pagou. Se ele pagou. Então, nós temos uma soma que é condicional. Soma C, soma C, soma C, soma Cs no plural, soma Cs no plural. Ah, é erro de digitação, vou entrar com recurso. Não, não é erro de digitação. Existe sim o soma Cs no plural. Soma Cs é para fazer com vários testes. Então quer dizer que eu vou ter que fazer a soma condicional. Soma condicional. Um teste, uma condição, saber se o devedor pagou ou não, né? Eu tenho as células, tenho o teste e tenho outras células na mesma expressão. Pela sintaxe, eu vejo que as letras A, B e C parecem que estão corretas. Mas assim como o Fernando Alves citou, a gente vai partir então para a resolução como descartando as erradas. É apenas um teste. Já não entra soma Cs. Ok? Células. Lembra do soma? Não usa o intervalo? Usa. Lembra da média? Não usa o intervalo? Usa. Função maior, não usa o intervalo? Sempre intervalo. Aqui, na letra C, 2, D3, ponto e vírgula, D8. Isso é um intervalo? Não é. Não é um intervalo. São apenas duas células, né? Células distantes, isoladas. Ó. Ficamos apenas com essas duas possibilidades. Soma C, D3, ou soma C, C3. É aqui que entra o pulo do gato, né? Eu vou ter que testar. Testar a coluna D ou testar a coluna C. Para saber se ele pagou ou não, ele vai ter que olhar na coluna D da planilha. Na coluna D, ele vai ter lá o N ou o S. Quando na coluna D for S, aí ele soma o valor correspondente. Nossa, professor, difícil. Não, não é. No material você tem inclusive os comentários a respeito dessa questão. E aqui vamos ver no caso, ilustração. Resposta, letra A. Olha que bonitinho. É a soma da coluna C, né, do C3 até o C8. Se a coluna D atender a condição, né? Então você vai somar esses valores aqui somente quando essa tiver a letra S. D3. D3 é igual a S? Sim, ele vai somar o correspondente ao D3. D4 é igual a S? Sim, ele vai somar o correspondente ao D4. D5 é igual a S? Não. D6 é igual a S? O que eu faço aqui? Eu vou próximo. D7 é igual a S? Sim, eu somo. D8 é igual a S? Sim, eu somo o correspondente dele. Na prática, eu só estou somando esses 4 valores. Aí eu consigo saber qual é o total pago. A soma dos devedores que pagaram, somente aqueles que pagaram. Ok? Ah, professor, legal, e eu quero saber quem está me devendo, quanto está me devendo. É só você trocar a letra, correto? Aqui onde está a letra S, você coloca N. Aí você vai saber a soma dos devedores que não pagaram. Ok? É o teste, né? Esse testezinho é que vai fazer a questão, dar um ou dar outro resultado. Questão 19, para usar aquelas regrinhas matemáticas, né? Ahead. Mínimo, soma, depois tem lá uma divisão, um monte de opções e ponto e vírgula 2. Nossa Senhora. Né? Agora imagina isso na hora da prova. O que você faz? Chuta. Não, não chuta não. Ok? Começa pelo fato de que, se você arredonda, né, você vai, no caso, arredondar um valor. E esse valor tem uma quantidade de casas decimais. Aí você tem que especificar quantas casas decimais você quer arredondar. Está aqui. São 2. Opa, se são 2 casas decimais, olha aqui, ó. Né? Só existem 2 respostas que têm 2 casas decimais. Então já ficou mais fácil. Agora, se for chutar, já tem direcionamento, né?
Vários e vários parênteses, função dentro de função. Aí entra aquela regrinha matemática. Qual é a primeira coisa que a gente elimina? Os parênteses, né? A gente vai precisar eliminar os parênteses de dentro até chegar nos mais externos. Qual é aquele que está mais interno? É esse da soma. É a soma de B1, 2 pontos, B3. B1 vale 4, B2 vale 1, B3 vale 3. 4, 7, 8. Isso aqui já deu 8. Mas é 8 dividido por 3. 8 dividido por 3. 2. Descobrimos então qual é o valor que será usado no mínimo. Mínimo de 2,6666, ponto e vírgula, 2,7. Mínimo a gente já viu agora há pouco. O que é? É o menor valor. Qual é o menor valor? Esse, né? Entre esses dois, esse aqui é o menor valor. E a questão é isso. Eu vou arredondar esse valor com 2 casas decimais. Arredondamento, 2 casas decimais. Quando é 5, 6, 7, 8, 9, o que ele faz? Sobe. Se fosse, né, 4, 3, 2, 1, desceria. 2,66666, arredondado com 2 casas decimais, vai dar 2,67. Bom? Resposta, letra E. E claro, né, tudo isso que eu expliquei está aqui no slidezinho também bonitinho, da mesma forma que a gente tem aí na questão número 31. Né? Na questão 31 temos várias alternativas, é aquela que não dá tanto para chutar. Por quê? Né? A pessoa precisa conhecer 4 regras que existem ali no Excel. Tamanho não é documento, né? Olha que planilhazinha pequenininha, bonitinha, cuticute, né? Olha o tamanho da questão para você resolver, ok? Assinale a alternativa que contém a fórmula que resulta no valor da célula B3. Procuramos uma que dá 6 no final. Temos a função C, que é condicional, temos o mínimo, que é o menor valor, a média, que é a média aritmética dos valores, e a função máximo, que é o maior valor. Claro, a gente começa pelas menores, né? Média de A1 até B2. A média desses 4 valores aqui não é 6. Qual é o menor valor? É 1. 1 não é 6. Qual é o maior valor? É 5. 5 não é 6. Não teve jeito, né? Essas 3 alternativas aqui não são a resposta. Ficamos entre a letra A e a letra E. As duas têm em comum o quê? Teste verdadeiro e falso. É a sintaxe da condicional. Teste é a primeira parte. Verdadeiro é aquilo que está entre os pontos e vírgulas. E falso é o que sobrou. Né? São as 3 partes aqui. Teste está aqui. Verdadeiro está aqui. Falso está aqui. Letra A. A1 menor que B1. A1 vale 2. B1 vale 3. 2 é menor que 3? Sim. A2 mais B2. A2 vale 1. B2 vale 5. 1 mais 2, aliás, 1 mais 5, 6. Resposta, letra A. A última não daria certo. Por quê? A última diz que A1 é maior que B1. E isso não é verdade. A letra E, né? E mais uma questãozinha aí, já avançadinha agora, né? Questão número 35.
A fórmula da célula C8, que determina o total de candidatos inscritos para o cargo de auxiliar de papiloscopista, é interpretar a questão. Determina o total. Total é a soma. Mas veja que agora nós não vamos somar coisas numéricas, nós vamos somar coisas textuais. Nós estamos procurando cargo de auxiliar de papiloscopista. Então a coisa já começou a mudar um pouquinho. Eu quero saber agora a quantidade de vezes que auxiliar de papiloscopista apareceu nessa planilha. Eu quero, na prática, contar. Eu vou contar. Bom, se eu vou contar, e no caso não vou somar valores numéricos, logo de cara, já descartamos a letra D, né? Porque o soma só soma números. E agora a gente não vai somar número. Ok? Partindo da mesma regra, do mesmo princípio, valores. Valores são números, datas, valores lógicos, textos, valores é todo mundo, né? Então também a letra C já não serve nessa questão. Eu vou contar texto. Opa, contar texto. Vou contar número? Não vou, né? Parece as questões de português, né? Você vai descartando as erradas, sempre sobram duas no final, né? Concurso geralmente é assim. Ficamos entre a letra A e a letra B. A letra A é PROC-V, procurar na vertical. Enquanto que a letra B é o conte.C. É uma contagem condicional. Aí você imagina, né, por exemplo, lá, o seu filho, né, por exemplo, lá, o marido, a esposa, né, você manda a pessoa, né, a procurar alguma coisa para você. A pessoa acha ou a pessoa não acha. E daí? Percebe? O fato de você mandar procurar não vai te dizer se aquilo foi encontrado ou não, né? Não vai te dizer a quantidade de coisas que foram encontradas, né? Você manda lá, vai lá no supermercado e procura para mim vários tipos de tomate. Ele vai procurar, vai achar. Agora, se você vai no supermercado e você vai contar quantos tipos de tomates que existem à venda, aí você vai ter uma resposta de volta, né? O procurar, ele não te dá uma resposta de volta. Já o contar, sim. Por lógica, claro, vai acabar ficando na letra B. E você vai ver que realmente é isso. Interpretando a questão, ele falou lá no início, total de candidatos inscritos para o cargo de auxiliar de papiloscopista. Eu quero saber quantidade, né? Então eu quero e preciso contar. Conte.C. Contagem condicional. Quais são as funções conte, né? Elas fazem parte da família estatística e temos conte.num, que conta todas as células em um intervalo, exceto células vazias e células com texto, ou seja, apenas números. Existe o conte.valores, que conta tudo menos vazio, né? Conta data, conta valor lógico, conta número, conta texto, conta células que tiverem alguma coisa, tiver algum valor. Existe o contar.vazio. Contar.vazio conta só as células vazias, aquelas que não foram preenchidas. E tem o conte.C e conte.Cs. Conte.C e conte.Cs é para a contagem condicional. E assim como existe lá na história do soma-Cs, o conte.Cs é quando a gente usa vários testes, né? É a contagem condicional com vários testes. A questão falou que queria saber apenas o cargo de auxiliar de papiloscopista. Apenas um cargo, conte.C. O conte.C, assim como o soma-Cs, tem vários argumentos, né? Várias sintaxes. Nós vamos utilizar mais simples, porque a gente só quer saber uma informação. Queremos saber apenas os auxiliares de papiloscopista. Então está aqui, conte.C, de C2 até, aliás, de C3 até C7, auxiliar de papiloscopista. Professor, faz setinha? Faço. É assim que a gente resolve essas questões mais complexas, né? Eu vou contar aqui, C,
for isso. Agora faz sentido, né? Primeira posição lá, C3. Auxiliar de papiloscopista é igual ao auxiliar de papiloscopista? Sim. Segunda posição. Médico é igual ao auxiliar de papiloscopista? Não. Terceira posição, lá do José da Silva. Auxiliar de papiloscopista é igual ao auxiliar de papiloscopista? Sim. Quarta posição. Enfermeiro é? Não. Última posição, a posição da Maria, auxiliar de papiloscopista é igual ao auxiliar de papiloscopista? Sim. Contagem 3. Resposta letra B. E a última função é aquela que eu havia comentado no início. Cai bastante na VUNESP, é o PROC-V. Ok? Então vamos ver aqui no quadro. VUNESP e Fundação Getúlio Vargas, ok? O PROC-V significa que ele vai procurar na vertical, né? De cima para baixo. PROC-V tem 4 argumentos. Sua sintaxe é assim. PROC-V, o que eu vou procurar, onde eu vou procurar, é de cima para baixo. De cima para baixo, por exemplo, numa casa, numa sala, o que nós temos? Nós temos colunas, né? A planilha é formada por colunas e linhas. De cima para baixo eu tenho colunas. Eu quero saber se a pesquisa ela será, né, essa procura ela será aproximada ou não. Isso vai ter diferença apenas assim, em alguns casos, tá bom? Bom, PROC-V, eu vou procurar na vertical. E se fosse o H? Na horizontal. E horizontal aí só muda aqui para linhas, né? Coluna e linhas. Ok? PROC-V, eu vou procurar situações, por exemplo, desconto de acordo com o valor da compra. Se a pessoa comprar lá de 0 a 500 reais, ela tem 10% de desconto. Se comprar de 500 a 1.000 reais, ela tem 15% de desconto. Se ela comprar mais de 1.000 reais, ela tem 20% de desconto e assim sucessivamente. Ok? É um desconto de acordo com o valor da compra. Eu vou procurar numa tabela de descontos qual é o valor da compra e eu vou dizer para a gente qual é o percentual correspondente, ok? Outro exemplo prático, né, de uso do PROC-V. Quando nós estamos em uma planilha, né, uma planilha de clientes, a gente digita lá o código do cliente e ele traz o nome, endereço, telefone e tudo mais. É outra aplicação, exemplo que cai em prova de concurso, né? Eu digito lá o código de um cliente, ele já mostra para mim quem é o cliente, qual é o endereço dele, qual é o telefone, né? Ele vai buscar em uma lista, em uma base de dados, as informações que eu mandei procurar. E a gente tem isso em todos os sistemas atualmente, né? CPF, por exemplo, é uma chave primária de banco de dados que você digita e ele já traz para você os dados correspondentes, ok? Uma outra pesquisa também que a gente usa muito é quando você faz uma compra pela internet, digita o CEP da sua residência, ele já traz lá o endereço, já traz o bairro, já traz a cidade, né? Só para você preencher com os complementos, ok? Então depois deem uma olhadinha, né, nessa apresentação, na listinha de questões que tem os comentários aí no final, ok? Nessa semana eu devo colocar também a listinha relacionada a um vídeo, né, que a gente está fazendo aqui no curso Êxito e em breve teremos, né, o curso de informática online, ok? Na página do curso Êxito e também para 2019 esse projeto, né, que a gente já está fazendo, com relação a esse curso de módulo básico, né? A parte de informática vai entrar justamente com tudo, né? Desde lá do iniciozinho de hardware, né? A parte de software, depois os sistemas operacionais, planilhas, etc, etc, etc.
bom? Agradeço a todos pela presença e atenção, para o pessoal lá do Facebook, do Periscope, né? Até logo, né? E para o pessoal do Instagram também. Continue acompanhando que agora tem a última parte. Valeu!